Boa tarde e bem-vindos ao Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos falar sobre os estímulos económicos e monetários lançados nos Estados Unidos nas últimas 2 semanas, para tentar amenizar a recessão que vem aí, causada pelo surto da Covid-19. Vamos analisar também as reações dos mercados a esses estímulos e também tocar sobre dois temas que têm estado em debate na Europa. Os corona bonds, a eventual emissão de corona bonds na Europa e também o pagamento ou não dos dividendos das principais cotadas. No Espaço Empresas, vamos falar sobre o mercado laboral no tempo de teletrabalho e de crise. Para começar, no entanto, temos, como sempre, os números e os gráficos da semana com o Marco Silva. Boa tarde, Marco. Obrigado, Chico. Esta semana foi quase tudo verde, aliás, 99% das cotadas subiram, com ganhos na ordem dos 12, 15% transversais, nomeadamente nas financeiras que tiveram um desempenho bastante significativo. Já dá um ano para cá de realçar que há aqui algumas empresas que destacaram do restante do mercado, nomeadamente a Apple, Microsoft com ganhos de 35%, Nvidia e a ASML, portanto, estas duas tecnológicas mais as semicondutores, claramente que estão aqui num panorama diferente do resto, e também a Walmart com um ganho de 18%. Em relação ao resto do mundo, na última semana, portanto, positivo em quase tudo quanto é região e cotadas. Já em relação ao ano para cá, o vermelho domina e com perdas substanciais, nomeadamente nas energéticas petrolíferas, a Petrobras, por exemplo, com menos de 66% no último ano. Já em relação aos setores e aos mercados, na última semana tudo positivo, ganhos substanciais, portanto nada de extraordinário. Já em relação ao ano para cá, continua tudo vermelho. Wall Street mesmo assim é aquela que registra menores perdas, e em relação aos grandes grupos, podemos ver que as small caps e as mid caps, portanto as empresas de menor capitalização e média capitalização, são aquelas que têm maiores perdas. Em relação ao gráfico do S&P 500, de realçar que isto é a linha dos 200 períodos, portanto a média móvel, a dos 100 e a dos 50, isto são barras semanais, e neste momento está a testar a linha dos 200 períodos. Isto é muito importante, esta linha. Nunca aconteceu uma queda tão significativa como esta, desde 1999 que isto não acontecia, portanto quase desde o início do S&P 500, do registro, e portanto isto vai ser muito importante, é um local extremamente importante para os traders e para os investidores verificarem se realmente esta correção, este rebound que está a ocorrer neste momento terá pernas para andar ou não. Por último, aqui o gráfico do S&P 500, do Eurodólar, peço desculpa, semanal, e apesar da volatilidade recente, ainda está num canal descendente entre os 1,6 e os 1,17. Portanto, ainda não há aqui grandes perspectivas do euro voltar a valorizar com alguma intensidade. E é tudo, Chico. Muito obrigado, Marco. Temos agora no nosso estúdio virtual a Miguel Gomes Silva, que é Head of Treasury and Trading do Monte. Boa tarde, Miguel. Obrigado por estares aqui no programa connosco pela primeira vez. Queria começar com o tema dos estímulos que foram lançados nos Estados Unidos. Após alguma política, alguma discussão, foi aprovado a semana passada um pacote gigantesco de estímulos económicos no valor de 2 bilhões de dólares, trillions em inglês. E antes disso a Fed já tinha feito lançado várias medidas de estímulo monetário. Minha pergunta é simples, mas não necessariamente fácil. Isto vai ser suficiente com a recessão que temos aí à porta? Achas que o governo norte-americano e a Fed vão ter que fazer mais? Bem, antes de mais do que saber se é suficiente, é gigantesco. Nunca na história dos Estados Unidos se tinha assistido a um pacote de estímulos com tamanha dimensão. É muito dinheiro, estamos a falar daquele conceito de helicopter money, é dar dinheiro às pessoas, portanto cada americano vai receber efetivamente dinheiro, são $1.200 por pessoa, $500 por criança, portanto num agregado familiar de duas pessoas mais duas crianças, estamos a falar de mais de $3.000 de incentivos para continuar a estimular o consumo. Portanto, estamos a falar de uma crise que é do lado da procura, por isso mesmo a política orçamental dos Estados Unidos visa atacar isso, manter, enquanto a economia está desligada, em suspenso, manter as pessoas com dinheiro suficiente para poderem continuar a alimentar o consumo.
e é um pacote gigantesco. Estamos a falar, as próprias empresas vão receber dinheiro, as pessoas individuais, portanto, tudo o que é setor da atividade nos Estados Unidos de retalho, portanto, de dimensão mais reduzida, mas que é a maior parte, vão receber estes estímulos. De notar que se vai ser suficiente ou não vai tudo depender do tempo que este vírus demorar a desaparecer, ou pelo menos a praticamente desaparecer da face da Terra, seja através de vacina, seja através de medicação, seja de outra qualquer forma. Certo. Então, estávamos a falar há pouco antes do programa e tu vês um contraste, muita gente vê um contraste entre o que está a ser feito em termos de estímulos na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é o que tu disseste, uma injeção gigantesca de estímulo económico e também de estímulo monetário. Na Europa começamos por estímulo monetário, um bocadinho aos solavancos, não é? Com as medidas iniciais e depois com o mercado não reagiu muito bem a essas medidas, com aumento do programa de compra de ativos. Entretanto, a nível da União Europeia, estamos um bocadinho encravados sobre o que é que vamos fazer, certo? Sim, eu dividiria esta análise em três fatias, por assim dizer. A política monetária, a política orçamental e a questão da saúde pública. Uhum. E nestes três aspectos, os dois continentes têm andado completamente desfasados. Numa, claramente, a Europa melhor que os Estados Unidos, estou a falar do ataque à pandemia, nomeadamente com todas as medidas de limitação da circulação de pessoas e de encerramento da atividade para minorizar o efeito de contágio entre cidadãos. Aqui os Estados Unidos, certo, o chamado lockdown, aqui os Estados Unidos demoraram mais tempo a reagir e o Sr. Trump recusou-se durante muito tempo em tomar estas medidas, teve que as adotar mais tarde. Portanto, começa mais tarde, esteve pior a América neste sentido. Por outro lado, em termos de política orçamental, aquela que depende dos governos, os Estados Unidos prontamente chegaram à frente, como se referia, com os 2 trillions de medidas de dinheiro distribuído praticamente de helicóptero às pessoas e às pequenas e médias empresas, e aqui a política orçamental nos Estados Unidos foi célere. A Europa, neste ponto, demora muito tempo a entender se não é pacífico se vai haver corona bonds ou não, ou seja, qualquer outra medida que pelo menos coloque em cima da mesa um entendimento entre as várias economias da zona euro. Portanto, aqui a Europa claramente mais atrasada que os Estados Unidos. Depois, na política monetária, mais uma vez a Fed se chegou à frente com medidas de compra de ativos inéditas, comprando algumas classes de ativos que nunca antes, em programas de quantitative easing anteriores, tinha comprado. O BCE a duas velocidades. Primeiro, muito timidamente, a anunciar 120 mil milhões de compra de ativos, como se fosse um grande estímulo. Não foi, o mercado claramente não gostou e a senhora Lagarde teve que emendar a mão e vir com pacotes adicionais de 750 mil milhões. Portanto, também aqui o BCE um pouco com algum atraso relativamente à Fed. Miguel, em relação à questão do Corona Bonds, saiu um estudo da McKinsey, nomeadamente em relação aos cenários possíveis, e em qualquer deles a economia europeia é claramente a que vai sair mais prejudicada desta situação. Esta questão das obrigações mutualizadas ou não é assim tão difícil de se chegar a acordo? Por exemplo, eu recordo que as compras que o suposto BCE está a fazer no mercado e fez, nomeadamente das obrigações nacionais, é da responsabilidade do Banco Central português. Portanto, se houver algum problema é o Banco Central português que está com essa responsabilidade, portanto, e os prejuízos são nossos na realidade. Qual é que é a dificuldade de nós encontrarmos aqui uma plataforma de entendimento para que a liquidez necessária seja injetada no sistema? A questão, em termos de política monetária, a atuação dos bancos centrais faz-se tendo em conta a massa monetária. Portanto, no caso da Europa, sendo o BCE a autoridade máxima de política monetária da zona euro, é através precisamente do controle da massa monetária. Nisso que estava a referir, de injetar liquidez na economia
dar dinheiro às pessoas como os americanos fizeram, estamos a falar de governos e já entramos em linha de conta com os orçamentos de Estado de cada um dos países. Em termos de resumo, o BCE controla a massa monetária, obviamente que o risco das obrigações que compra, portanto estes 750 bis, Portugal tem direito a 2,5% sensivelmente, que é a sua participação acionista no Banco Central Europeu. No entanto, a gestão disto é feita por uma única entidade. Naquilo que respeita às Corona Bonds... Sim, mas por exemplo, no que diz respeito ao BCE, o BCE já correu riscos que não é suposto um Banco Central correr, nomeadamente na compra de obrigações privadas, e neste momento a FED, por exemplo, fala-se inclusive no financiamento de pequenos e médios negócios. Portanto, já está a sair claramente do panorama da ação de um Banco Central. Por que não o Banco Central fazer, já que existe tanta dificuldade, fazer também esse caminho, pelo menos nessa situação de exceção? Sim, antes de mais convém ir àquilo que são os motivos da fundação dos dois bancos centrais. A FED tem claramente competências diferentes das competências do Banco Central Europeu e em crises anteriores nós assistimos a governadores do Banco Central Europeu dizer que o mandato do Banco Central Europeu é o controle da inflação. E neste pequeno ponto, e é uma pequena nuance, mas que faz toda a diferença, é o limite, o âmbito de atuação dos vários bancos centrais. O Banco Central Europeu foi criado, quando da criação do euro, para controlar a inflação nos países da zona euro. Tem tido nos últimos tempos, e agora novamente, uma atuação que vai um pouco para além desse controle da inflação. A FED não, na sua gênese, a FED tem uma preocupação com os mercados de capitais e tem uma preocupação com aquilo que é a economia norte-americana, nomeadamente o desemprego, por exemplo, é uma das variáveis que por estatuto pode levar a FED a agir num determinado sentido de política monetária, ao contrário do Banco Central Europeu, em que a taxa de desemprego não é uma das variáveis que condiciona a atuação deste banco. E mais do que, se quisermos ser rigorosos em termos de pragmatismo daquilo que é teoricamente a função de cada um dos bancos centrais. Se quisermos ir na prática, aquilo que realmente importa é a falta de entendimento tradicionalmente na Europa. Estamos a falar de vários países, nos Estados Unidos temos um presidente, temos um governo, na Europa temos 27, agora com a saída do Reino Unido, na zona euro somos menos, 15, se não estou em erro. Portanto, estamos a falar de muitos interesses que estão em cima da mesa. E depois temos países que têm dinheiro e não têm problemas orçamentais e têm folga orçamental para aguentar as medidas de política orçamental necessárias neste período, e temos outros que não têm, o caso de Portugal, de Espanha e de Itália. E pôr o contribuinte alemão, ou o contribuinte finlandês, ou o contribuinte holandês a pagar, ou eventualmente em risco de pagar aquilo que é a dívida emitida pelo Estado português, ou espanhol, ou italiano, apenas para mitigar o efeito no déficit das contas públicas, eu diria que é cultural, é mais cultural do que económico, e este é o grande problema. Miguel, mas isso não pode, será que o mercado também reage de forma diferente? Obviamente nos Estados Unidos, que sente-se um apoio, não só do governo, mas também dos bancos centrais, que não se sente na Europa. Haverá essa questão, essa diferença, vai-se verificar também na recuperação depois dos mercados? Vou só alargar essa pergunta. Miguel, desculpa, só alargar essa pergunta um bocadinho, sim, porque não temos muito tempo e é um outro tema que quero levantar, que é, estamos no final do trimestre e como o Marco estava a mostrar nos gráficos, na última semana, nos últimos 10 dias, digamos, o vermelho foi substituído pelo verde, uma semana, 8 dias, 8 sessões mais ou menos, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Isto depois de um trimestre onde nos Estados Unidos as quedas vão de 13% a 20 e tal por cento, na Europa são muitas de 20 e muitos, incluindo em Portugal do PSI 23%, ou alguma coisa assim, perto disso. Isto é um ponto de viragem, esses estímulos que o Marco, acho que adicionando a pergunta do Marco, esses estímulos já deram um ponto de viragem aos mercados, ou ainda é cedo para dizer isso? E outra questão dentro relacionada com isso é a volatilidade. Depois de muito tempo sem volatilidade, voltamos a, mesmo dentro de 7 dias,
os índices abrem em alta e acabam por descer rapidamente e voltar a subir. Esses dois fatores, ponto de viragem e volatilidade, qual a tua opinião? Se calhar começava já pela volatilidade. Okay. O índice que mede, o índice mais conhecido que mede a volatilidade internacionalmente é o VIX. O VIX mede a volatilidade do S&P 500 e o VIX fez perto de 90 pontos. Normalmente, para termos uma ideia, anda nos 10, 12, 13, quando vai aos 15, 16, 17, já estamos perante elevada volatilidade, em alturas normais. Fez 90 agora, tinha feito 90 em 2008, a quando da crise da Lehman Brothers, portanto estamos, para percebermos a dimensão daquilo que se passa. E o VIX responde precisamente às fortes quedas que se têm registado. Se estamos em mínimos, eu há pouco vi o gráfico que o Marco apresentava e eu também estive recentemente a fazer um estudo das várias crises até 1929 e se nós acreditarmos que as bolsas podem fazer aquilo que fizeram em 1929, ainda faltam 50%, cerca de 50% de quedas. Isto acreditando que vamos ter algo semelhante. Em crises anteriores, em 2008, também, se bem que mais espaçado no tempo. Portanto, a particularidade que tem é que foi muito rápida. A de 29 foi mais lenta, tal como a de 2008 e 2000, em que as bolsas chegaram a recuar 60%. Agora estamos a metade deste caminho. Se acreditarmos em menos tempo, portanto, se acreditarmos que esta foi mais rápida, a sangria foi mais rápida, mas de menor amplitude, podemos pensar que com todos estes estímulos e com mais alguns provavelmente que os governos dos Estados Unidos e na Europa, se acreditarmos que vai haver entendimento, possam dar, as empresas possam ter aqui algum fogo para recuperar. Por outro lado, se pensarmos que vamos ter mais uma crise marcante em termos de mercados financeiros, ainda temos um caminho bastante mais longo para cair. Há uma particularidade que se falava também, que é a questão dos dividendos. A falta de dividendos, obviamente, retira interesse acionista dos investidores. Pois, já vimos alguns setores, por exemplo, o Banco Central Europeu a recomendar aos supervisionados, que são 117, creio, para suspenderem ou adiarem. Quais são as empresas que tu vês que serem obrigadas a suspender ou adiar os dividendos? Quais são aquelas que tu achas que vão ser mais relutantes? Quais tradicionalmente gostam de aliciar os investidores com dividendos? Sim, desde logo aquelas empresas que são chamadas dividend yield por natureza, ou seja, são aquelas empresas, as utilities, por exemplo. Nós já temos na Europa empresas que anunciaram que vão suspender o pagamento de dividendos, o caso do Santander, o Commerce, o Unicrédito, o próprio BCP em Portugal. Na Alemanha, empresas de setores que tenham tido ajuda do Estado não vão poder pagar dividendos também, e nos Estados Unidos, o Sr. Trump já disse que empresas que recebam de alguma forma alguma ajuda do Estado também não deverão pagar dividendos. Portanto, estamos a ver aqui neste ponto alguma harmonia em termos de decisão, quer na Europa, quer nos Estados Unidos. Agora, obviamente que vamos ver quais são as empresas, porque uma empresa que não precisa de ajuda, que consiga sobreviver, as utilities, por exemplo, nesta conjuntura, ou as telecomunicações, provavelmente não precisarão de ajuda e até serão das maiores beneficiadas. Miguel, mas por exemplo, no setor de energético, as produtoras de petróleo vai ser uma razia, não? A questão do petróleo vai um pouco além desta crise da procura a nível mundial. Tem muito a ver com a falta de entendimento entre a Rússia e a Arábia Saudita nos cortes de produção. Portanto, por um lado, o preço do petróleo está pressionado pela estagnação do crescimento a nível mundial, ou mesmo por uma eventual recessão. Por outro lado, pela falta de entendimento dos produtores de petróleo em cortarem a produção para fazer baixar o preço. Portanto, as empresas petrolíferas vão continuar fortemente pressionadas, sim. Miguel, muito obrigado por ter estado aqui no Mercados em Ação do Jornal Económico connosco. Espero até uma próxima oportunidade e bom resto de semana. Obrigado, Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Marco, vamos agora para um intervalo. Voltamos já a seguir dentro de momentos. Bem-vindos de volta ao Mercados em Ação do Jornal Económico. Passamos agora para o habitual espaço empresas e temos connosco Carolina Santos, Business Partner de Recursos Humanos da Adecco Group. Boa tarde, Carolina, e obrigado pela disponibilidade.
Olá, boa tarde. Obrigada a nós pelo convite. Carolina, uma pergunta inicial. Como é que a ADECO está a ver as empresas portuguesas a lidarem com esta repentina necessidade de teletrabalho, das pessoas trabalharem de casa? Em primeiro lugar, acho que agradecer-vos pelo convite e dizer que acho que estamos todos, não só a ADEC, mas todas as empresas, a ver isto como uma capacidade de reinventação que todos estamos a ter, ou seja, todas as empresas tiveram que se reinventar. Eu acho que isso também é muito português, não é? Tivemos todos que nos adaptar aos tempos que estamos a viver, não é? Em segundo lugar, acho que também estamos todos a ser muito tolerantes, seja organismos públicos, organismos privados, estamos todos a ver que toda a gente está a agir com bastante tolerância a tudo o que se está a passar, portanto. Carolina, quais é que são as principais dificuldades das empresas e dos trabalhadores? Porque isto não é de um momento para o outro, olha, agora vai-se para casa fazer videoconferências, não é? Existem dificuldades, quais é que são? Não, claro, e a maior parte de nós, empresas e colaboradores, tivemos dias para agilizar isto, não é? Portanto, às vezes horas mesmo, não é? Porque antes mesmo do governo agilizar, muitas das empresas já foram para casa. Eu acho que, em primeiro lugar, a maior dificuldade das empresas foi a capacidade tecnológica de agilizar tudo. Para ter uma ideia, por exemplo, nós somos 300 pessoas a nível nacional, basicamente, e tivemos que agilizar 300 computadores, 300 VPNs, 300 telefones, quase numa semana para toda a gente poder estar em segurança em casa. E para as empresas, acho que também a grande dificuldade foi a parte da gestão de equipas, não é? Porque ninguém estava preparado para isto, os líderes não estavam preparados para gerir equipas à distância de um dia para o outro, não é? Para os trabalhadores, eu acho que a principal dificuldade é nós estamos em casa, sozinhos, e tentarmos nos abstrair de tudo o que está a passar, não é? De todas as notícias, de todas as informações que chegam de hora a hora e conseguimos nos concentrar naquilo que é o nosso trabalho e continuarmos a ser produtivos, mas de uma maneira geral, eu acho que tanto para empresas como para trabalhadores, o que podemos dizer é que a maior dificuldade é o desconhecido. Estarmos a trabalhar à hora, não é? Estamos a trabalhar ao dia, basicamente, naquilo que não conhecemos e não sabemos quando é que isto vai terminar. Claro, há um fator psicológico muito forte, Claro. não é? Quais são as dicas? Eu sei que a ADECO publica, divulga dicas sobre como é que as pessoas devem agir, que disciplina devem ter, que medidas podem tomar para tornar o teletrabalho, digamos, uma coisa normal dentro do possível, ou pelo menos evitar alguns erros. Quais é que são esses erros que pode-se evitar? Trabalhar de pijama, por exemplo, dizem. Aquilo que nós passamos aos nossos colaboradores, eu acho que se aplica de uma maneira geral, não é? Pois há funções que se aplica de uma maior maneira do que de outra. O que nós fizemos logo em primeiro lugar foi criar um manual. Em 24 horas criámos um manual quando anunciámos o teletrabalho com aquilo que era básico, não é? Mas se calhar o que é básico para mim pode não ser básico para uma pessoa que nunca tenha lidado com o teletrabalho, não é? Então criámos um manual com umas dicas básicas e todas as semanas mandamos também um e-mail para todos os nossos colaboradores internos com algumas dessas dicas. E algumas dessas dicas passam por criar rotinas dentro daquilo que é a nova rotina, ou seja, acordar, tomar o pequeno almoço normalmente, ir para um espaço que seja destinado ao trabalho e não estar ou no sofá, ou no quarto, ou na cama a trabalhar, não é? Porque isso muitas vezes confunde-se o trabalho com aquilo que é o não trabalho, reuniões Skype, nós impusemos quase como assim de uma maneira subjetiva às nossas equipas que fizessem pelo menos 2 reuniões diárias, uma logo de manhã, e essas reuniões de Skype, a maior parte das vezes para nos vermos uns aos outros, não é? E outra ao final do dia, com o ponto da situação daquilo que se passou. Acho que é crucial continuar a haver esse contacto com as equipas. Depois, para quem tem filhos, eu acredito que para quem tenha filhos e esteja em casa a tomar conta dos filhos e ter que ser produtivo é o mais complicado. Portanto, aquilo que nós aconselhamos sempre é, se não conseguirem fazer o horário das 9 às 18, para fazer o horário que seja mais indicado de acordo com as necessidades dos filhos, não é? Se o filho está a dormir uma siesta, eu vou aproveitar aquela altura para ser mais produtiva do que a outra que eu tenho que estar a dar atenção ao meu filho, não é? E depois também, como já referiu, não estar de pijama, vestirem-se, arranjarem-se quase como se fossem trabalhar, não é? Para sentir que é um dia de trabalho. Carolina. E chegar àquela hora e desligar mesmo o computador.
Carolina, mas referiu a essa questão de para nos vermos, mas como é que se motiva, o que é que as empresas devem fazer, como é que se motivam as pessoas através de uma videochamada? Porque não é assim tão fácil, não é? Não é fácil e nós que estamos muito habituados ao trato, a estar juntos, acaba por ser mais complicado. Mas isto tudo é um desafio também para os líderes, não é? Para as chefias que são postas à prova, acho que mais do que nunca, para continuar a manter as equipas motivadas. Portanto, eu acho que aqui a chave é criar momentos de descontração, ou seja, quando eu ligo para a minha equipa às 9h30 da manhã, criar ali um momento de descontração. Olha, o que é que fizeste ontem? O que é que se passou? Viste aquele filme? Viste aquela série? Portanto, criar ali momentos de descontração, quase como se estivéssemos no escritório. E depois o follow-up ao longo do dia, não só estas reuniões, mas o follow-up ao longo do dia, celebrar todas as vitórias, por mais pequenina que seja. Imagine, fecho uma vaga hoje, colo com a equipa, fecho uma vaga agora, colo com a equipa toda a dizer fechámos esta vaga, boa. Se calhar se estivéssemos no escritório não festejávamos uma vaga, não é? Mas como estamos distantes, vamos fazer esse festejo. Acho que Portanto, é essencialmente passa minimizar o por essas isolamento, pequenas a vitórias. sensação, minimizar essa sensação de isolamento, é isso. Sim, sim. Carolina, estava a falar em vagas, nós vamos entrar numa crise, já entramos na realidade, não é? Numa crise muito desconhecida, não é uma crise económica normal. O que é que está a acontecer? O que é que vocês veem já em termos de recrutamento? Viram vários processos a acabar, os clientes imagino que devem estar com receio para perder receitas, portanto não querem estar neste momento a correr risco, certo? Sim, todas as empresas tiveram uma baixa, não é? Uma quebra, portanto, muitas das empresas optaram por mandar os trabalhadores embora, muitas congelaram os processos de recrutamento e hoje nós estamos a trabalhar naquilo que é a manutenção daquilo que são os serviços como supermercados, hospitais, estamos a trabalhar muito para esses setores e houve muitos setores que inevitavelmente congelaram os recrutamentos e pararam e nós sendo uma empresa que esse é o nosso core, acabámos também por ter essa quebra, não é? E todas as empresas do setor penso eu que também tiveram. Carolina, isto é uma situação temporária, mas o que é que vai mudar no futuro do trabalho? Isto terá consequências? As empresas vão começar a perceber algumas vantagens do teletrabalho? Em primeiro lugar, já todos percebemos que funciona, não é? Nós estamos todos a trabalhar e estamos todos aqui a falar com os outros. Portanto, colaboradores e empresas, todos já percebemos que isto funciona. Da pior maneira possível, é um facto, mas percebemos. E acho que já estávamos a caminhar cada vez mais para uma era em que isso era importante, e eu entrevisto muitas pessoas em que toda a gente me diz, olha, eu acho que é um benefício importante, isto do teletrabalho, e as Big Four, a maior parte delas já tinha isto implementado. Portanto, depois disto, eu acho que vai ser um benefício cada vez mais exigido pelos colaboradores. E acho que as empresas realmente, olha, funcionou naquela altura, vamos aqui então dar este benefício aos trabalhadores. Portanto, eu acho realmente que o mundo do trabalho, como conhecemos à data de hoje, vai realmente mudar. Uma última pergunta, estavas a falar de entrevistas e vagas. O que é que a ADECO sugere ou recomenda? Há muitas pessoas que vão ficar sem emprego, há pessoas que já estavam em desemprego e vem agora o mercado de trabalho a diminuir, na realidade. Quais são as recomendações que a ADECO pode dar para essas pessoas, tanto em termos de preparação, como em termos de procura de emprego? Nós vivíamos quase um pleno emprego, não é? Portanto, nós conhecemos muito poucas pessoas que estivessem desempregadas e eu acho que não vai mudar e o mercado não estava habituado a isso. Portanto, nós, internamente, todas as entrevistas são feitas por WhatsApp ou via Skype. Portanto, nós fechamos mesmo as portas das agências para as pessoas que estão agora numa situação de desemprego. Também não, claro que toda a gente precisa de um rendimento, mas esperarem que isto acalme, percebemos que de facto que impactos é que isto vai ter. Esta não é de toda a melhor altura para procurar trabalho, portanto estar a enviar currículos ou estar a fazer candidaturas acho que é um bocadinho em vão, tirando vários setores como já falámos, e depois disto tudo passar é realmente procurar trabalho numa forma ativa como já procurávamos. Empresas como a ADEC, nós estamos sempre disponíveis para atender candidatos, portanto para fazer essa orientação de carreira também, não é? Acho que é muito por aí. Carolina, muito obrigado pela participação no programa e pelas informações úteis e importantes sobre as mudanças dramáticas no trabalho. Até uma próxima oportunidade e boa tarde. Boa tarde, obrigada eu.
Marco, estamos quase no fim do programa, falta a habitual palavra da semana. Qual é que é hoje? Sim, hoje vamos falar sobre bilhões e trilhões, que é Muito sempre bem. aquela eterna discussão. É assim, a nomenclatura norte-americana, aos poucos, foi para os trilhões, mas a correta é a europeia, é bilhões, e quando nos Estados Unidos falam em trilhões, na realidade são bilhões que se está a referir. Mas eles, se calhar, têm a mania da grandeza e continuam a tocar na mesma tecla, mas é bilhões que está correto. Muitos zeros na mesma. Obrigado, Marco. Terminamos aqui mais uma edição do Mercados em Ação, do Jornal Económico. Obrigado pela preferência dos nossos telespectadores. Até para a próxima semana. Fiquem seguros, fiquem em casa.